Boa noite a todos, mais uma videoaula onde nós vamos continuar explorando o QGIS e alguns aspectos sobre os dados vetoriais. Para isso, a gente vai continuar utilizando essa camada de dados e agora eu quero trabalhar uma questão que é a tabela de atributos, né? O que é importante você saber a respeito desse dado aqui? É importante você saber que, a princípio, esse é um dado que dispõe sobre os limites, né, de todos os municípios do Brasil. Isso a gente conseguiu visualizar desde o primeiro momento em que a gente baixou esse dado, mas o que a gente não sabe ainda é algumas coisas de cunho mais específico, como por exemplo o processo de seleção dos dados. Então é muito comum nas pesquisas, né, que você adote recortes espaciais e que esses recortes eles sejam constituídos, no caso da geografia, né, ao longo do tempo, foram utilizados vários recortes. Nós temos as bacias hidrográficas, nós temos os municípios, os estados, regiões de interesse, né, que aí tem um caráter mais subjetivo. Nós temos biomas, nós temos micro-regiões, nós temos aí várias possibilidades, né? Nós temos núcleos urbanos, núcleos rurais, enfim. Então, quando eu pego uma camada uma camada como essa, eu tenho que trabalhar em cima dela, né? E a primeira coisa que eu tenho que fazer para conseguir trabalhar em cima dela é saber como selecionar objetos. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, porque a seleção ela é um pré-requisito fundamental para você, por exemplo, separar um dado geográfico de uma camada, gerando assim uma nova camada de dados geográficos. Como que eu... Para exemplificar essa minha abordagem, eu vou gerar uma nova camada de dados geográficos a partir aqui da ferramenta selecionar feições. Então eu vou pegar aqui o município de Amarante, do Maranhão, esse aqui. Ele é muito grande, por sinal, um dos maiores aqui da região. Quando eu clico nele, ele muda o tom, né? Por padrão, o QGIS já vem com ativada essa opção de cor, né? Que é o amarelo. Mas existe uma opção onde você pode trocar a cor dos objetos selecionados, tá? Então tá aqui, eu tenho esse objeto selecionado. Utilizando aqui a ferramenta desfazer seleção, eu posso logicamente desfazer a seleção. Se eu quiser selecionar mais de um objeto, eu seleciono usando a tecla Shift. Pressiono a tecla e vou clicando nos municípios que eu tenho interesse de marcar. Então, digamos aqui que eu estou estudando toda essa região. Toda essa região aqui é objeto da minha pesquisa. Então, eu necessito extrair todos esses municípios, eu necessito individualizá-los da camada a qual eles pertencem. Como que eu faço isso? Eu vou aqui com o botão direito, salvar como. Existe, logicamente, outra forma de fazer isso, tá? Através aqui do menu
vetor. Depois a gente pode trabalhar também com essa opção. Mas a princípio, como a gente está trabalhando procedimentos mais básicos, a gente vai utilizar a opção salvar como. Salvar como, vocês sabem, né? Lá do Word, lá do Excel, salvar como ele gera uma cópia do arquivo. E aqui não é diferente, nós vamos gerar também uma cópia do arquivo. Só que nós vamos gerar uma cópia do arquivo salvando aqui, ó, somente as feições marcadas, somente aquelas que eu selecionei. Aqui nós vamos deixar o sistema de projeção Sirgas 2000, tá? Que é o sistema que por padrão já veio atribuído à camada, né? Inclusive depois eu vou falar um pouco sobre sistema de projeção. E por último a gente vai apenas buscar um local onde esse novo dado ele vai ser armazenado. Lembrando que o formato do dado é o shape, tá? O SHP. Então vou colocar aqui área underline interesse. Lembrando que na hora de nomear arquivos, procure nomear utilizando nomes que não apresentem caracteres especiais, acentuação e procurem também, ao invés de espaço, usar o underline, tá? Porque dá menos problema nos arquivos. Às vezes o QGIS ele não interpreta ou ele interpreta mal arquivos que possuem nomenclatura com esse tipo de caracteres especiais. Então você clica em salvar e clica em OK. E atenção aqui para o painel de camadas, porque vai ser gerado uma nova camada de dados. Tcharam, tá aqui, né? Então aqui a gente conseguiu criar uma nova camada de dados. Veja agora que nós temos a camada principal, que pode ser desativada apenas pressionando marcando ou desmarcando essa quadrícula, e nós temos a outra camada, que é a nova camada que foi gerada, que é a minha área de interesse, a minha área de estudo, que poderia ser um município. Ó, não está selecionando. Ah, professor, não está selecionando aqui. Por que não está selecionando? Porque você tem que marcar a camada correta para selecionar, tá? É importante que isso tenha acontecido agora, porque eu não estava lembrando. Aí é bom que eu já alerto vocês logo, tá? Então, para selecionar o dado, selecione também a camada correta, beleza? Então, desmarquei aqui, prontinho. Então a gente criou aqui uma nova camada de dados contendo esses municípios. Vamos deixar ela aqui em off por enquanto e trabalhar com essa, porque nós vamos ver. Então, assim, vocês percebem a importância que tem a ferramenta seleção, né? E vamos conhecer outras formas de seleção agora, e por enquanto vamos deixar essa camada em off. Uma outra forma de selecionar objetos é essa aqui, ó, selecionar feições, né? No caso aqui são 3 opções que eu vou mostrar para vocês, né? Com exceção dessa, que eu não consegui identificar muita utilidade nela, mas as outras 3, elas já atendem muito bem as necessidades de qualquer usuário, acredito eu. Mas antes a gente tem que saber uma coisa, que esses dados aqui que vocês estão observando, eles apresentam uma série de informações,
por exemplo, o nome do município, a qual estado ele pertence, coordenada, população, dados socioeconômicos, enfim. Eu não estou dizendo que essa camada apresenta todos esses dados, mas eu estou dizendo que pode apresentar. Agora, para essa camada aqui, vamos visualizar quais os dados que estão sendo mostrados, quais os dados que ela possui. Então, atrelado a cada recorte espacial desse, que são os municípios, nós temos informações a respeito deles, que são mostradas em um espaço chamado tabela de atributos. Essa tabela de atributos ela é mostrada no QGIS acionando essa opção aqui, ó, abrir tabela de atributos. Ou você pode clicar com o botão direito e vir aqui em abrir tabela de atributos. Então essa, como o nome já diz e o formato mostra, né, é uma tabela que contém atributos relacionados a cada município do país. Ela fica aqui, ó. Ela abre como uma janela independente, né, do programa. E aqui eu tenho informações, ó, a respeito de todos os municípios do Brasil. Eu tenho o nome do município, o código que o IBGE atribui, né, o código do município, o código do estado, também que o IBGE atribui, o nome do estado. Vocês podem ver que Goiás tem o código 52 e a região, o nome da região geográfica, né? Goiás, no caso, Centro-Oeste, e o nome, a abreviação aqui da unidade federativa, GO, né? Vamos ver aqui, nesse exemplo aqui, nós temos a Paraíba, né? Alguns municípios aqui da Paraíba. João Pessoa, por exemplo. Tá aqui as informações. Uma informação importante é que você pode selecionar também objetos a partir do clique na tabela de atributos aqui, como eu fiz. Então eu selecionei aqui, ó, João Pessoa. Lembram aqui da ferramenta aproximar para a seleção? Olha aí, ó. Tá aí nossa João Pessoa, Paraíba, né? Então, por que eu mostrei a tabela de atributos? Depois eu vou voltar nas funcionalidades dessa tabela de atributos, mas a princípio eu mostrei ela porque eu quero ensinar a usar a seleção a partir de expressões. Então, por exemplo, quando eu aciono a ferramenta seleção por expressões, eu tenho aqui campos e valores, que são os campos, observem, aqueles mesmos que estavam lá na tabela de atributos. Lembram? Município, código da unidade federativa, nome do estado, região geográfica e abreviação do estado. Então, digamos que eu quero selecionar, fazer um grande lote de seleção. Eu quero selecionar todos os municípios do estado do Maranhão. Eu que sou do Maranhão, eu consigo ver aqui, ó, os limites do estado perfeitamente, ó. Então aqui eu estou passando aqui, ó, pelos limites do estado e por aí vai, tá? Mas digamos que para mim selecionar todos eles assim é muito trabalhoso, né? Demora muito. Então eu posso usar uma expressão para me ajudar. Observem que eu tenho aqui
Deixa eu colocar aqui para exibir somente os objetos selecionados. Observem que eu tenho aqui para cada município do Maranhão, eu tenho a sigla MA atribuída, porque logicamente se ele é um município do Maranhão, ele está no estado do Maranhão, não é? Então, o que é que eu vou fazer? Através de uma expressão, campos e valores, eu vou selecionar aqui nome, unidade federativa, que é a abreviação, né? MA, GO, PA e RJ, SP, né? E aí ela passa para cá. E eu vou dizer unidade federativa igual, vou gerar aqui os valores, igual a MA, vou clicar aqui. Então aqui o que é que eu estou dizendo? Unidade federativa igual a MA, selecione todas. Então eu vou clicar aqui em selecionar. Pronto, já foi. Vou fechar e aqui tá marcado. Então todos os municípios que forem igual a MA, selecione. E foi isso que o programa fez. Então agora, por exemplo, eu posso salvar como, marcar as feições selecionadas, eu posso gerar um arquivo contendo somente os municípios do estado do Maranhão. Salvar. E após isso, ok. Pronto. Então tá aqui, ó. Eu tenho a área de interesse, que foi o primeiro exemplo. Eu tenho os municípios do Maranhão e tenho os municípios do Brasil. Tá marcado ainda a seleção, então eu vou tirar. Pronto. E tenho aqui os do Brasil, né? Agora eu vou trabalhar só com os municípios MA, tá? Então as outras duas opções é o seguinte: primeiro, para poder usar elas eu preciso ter alguns itens marcados. Observem aqui alguns municípios que eu estou marcando. Então eu marquei esses aí. Eu posso clicar aqui, ó, em selecionar todas as feições. Seleciona tudo que tiver na tabela é selecionado, tudo que tiver na camada. Lembrando sempre de ativar aqui a camada correta. Marcou todos aqui. E para utilizar essa opção aqui, ó, inverter, é muito simples. Se eu tiver um município selecionado e eu inverter a seleção, todos os demais ficam selecionados e aquele que estava selecionado ele passa a não ficar mais selecionado. Eu posso inverter novamente, aí ele volta à seleção. Viram só como é simples? É muito fácil você inverter a seleção. Inverteu, pronto. Inverteu. Aqui você ainda tem algumas opções também. Por exemplo, selecionar a partir de um raio. Então eu clico, ó, e vou fazendo um raio sobre os municípios que eu quero marcar, tá vendo? É uma outra forma também de selecionar. Não é uma forma muito usual, mas é uma forma. E aqui vocês podem depois estar testando. Olha aí, ó, você desenha o polígono e clica com o botão direito para fechar. E todos aqueles municípios que estão embaixo do polígono criado, eles são automaticamente selecionados.
O vídeo ficou um pouco extenso, mas eu acredito que ficou bem explicado. Então até a próxima, galera. Um abraço.